Isso, assim, depende muito do homem, né, que não sabe tocar, que não sabe dar prazer a uma mulher. Mas tem vários fatores envolvidos nisso, que um dia eu gostaria de falar sobre isso aqui, que a gente está quase na hora de terminar nosso programa, mas é uma coisa interessante, é uma das teorias, poderia ser isso, às vezes é carência, às vezes elas se entendem melhor e está carente, e aí encontra nisso a sua maneira de ter prazer, mas é algo mais profundo do que isso, mais denso do que isso. O Henrique diz o seguinte: as igrejas não seriam de melhor oportunidades, além do espiritual, mas conversando abertamente sobre sexo, aborto, homossexualidade, como parte até do sermão, como conscientização na presença de pais, filhos e casais, a sociedade seria outra? Olha, eu concordo com você, Henrique. E é uma coisa que as pessoas, poxa, mas você fala com tanta naturalidade sobre isso. Eu falo sobre isso em escolas, em igrejas, em palestras, porque eu acho que esse é um assunto que deve ser abordado mesmo com naturalidade, não achando que é sujo. Mas o problema é que as pessoas vão para uma igreja, elas estão querendo ouvir falar de Deus, elas estão querendo alimentar a sua vida espiritual, e tanto as missas como os cultos são tão curtos que não daria tempo para que as pessoas abordassem tanto assunto assim. E outra coisa, uma coisa polêmica. Na comunicação, existem dois obstáculos. Você sabe que na comunicação existe o emissor da mensagem, que nesse caso sou eu, e existe o receptor da mensagem, que nesse caso é todo mundo que está me ouvindo agora e que está me vendo. Nesse caminho, eu mando uma mensagem X. Mas eu tenho a minha visão sobre X, sobre a minha mensagem, que é de naturalidade, mas eu vou encontrar um obstáculo na minha comunicação com várias pessoas que estão me ouvindo, porque nem sempre a mensagem que você envia chega do jeito que você enviou. E uma vez que você solta a sua mensagem, adeus, ela vai embora, ela já não é mais sua, porque as pessoas que estão te ouvindo vão interpretá-la do jeito de acordo com os seus valores e as suas percepções. Então, por exemplo, pode ser que agora a minha intenção é ajudar, falando sobre isso, mas muita gente esteja com raiva de mim, entendeu? Ou todas as pessoas que virem esse programa no YouTube vão dizer: essa mulher é louca, como que ela fala assim, entendeu? Então, eu acho que deveria mesmo falar na presença dos pais, deveria falar sobre esses assuntos que são tão, eu encontrei a palavra, tão melindrosos, sobre aborto, homossexualidade, casamento entre gays. O que mais você falou aqui? Sobre relação sexual, sobre atos sexuais. Então agora, as igrejas, elas aproveitam, elas têm encontros de casais, elas têm palestras dias de sábado para casais, tem palestras, principalmente as igrejas evangélicas. Eu acho que a igreja católica também tem um encontro muito bonito chamado ECC, Encontro de Casais com Cristo. Então, nesses encontros, sim. Mas, aí você também me pergunta, que tipo de abordagem é dada a esses assuntos? Geralmente, esse está fazendo até parte da minha pesquisa de mestrado, sobre o discurso religioso, sobre a sexualidade, e a maioria dos doctores, tenho lido muitas monografias, muitas dissertações de mestrado, teses de doutorado, livros novos, artigos científicos, e a maioria é o mesmo discurso, que é um discurso tradicional, fundamentalista, que as pessoas não têm coragem de avançar, de abordar os assuntos para ver novos horizontes. Inclusive, eu vou trazer o autor de um livro que acho que vai ser bombástico, que ele fala Sexo e Bíblia. O sexo e a Bíblia. São vários autores, mas o organizador, talvez ele me dê essa palhinha e venha aqui pra gente falar, que é sobre esse livro que eu achei, que saiu agora, tá com uma semana. Esse é um livro muito interessante. Depois eu vou trazer as informações para vocês, que eles abordam, sem medo de ser feliz, assuntos que geralmente as pessoas não teriam coragem de abordar. Mas estamos pertinho já de terminar nosso programa. Vou continuando aqui, vocês vão falando. Então, por exemplo, deixa eu falar aqui o que é que Platão, um dos discípulos, ou um dos filósofos romanos, falava. Ele dizia que o corpo feminino era considerado impuro e frágil. E a ideia de sexualidade girava em torno de implicações sobre o sexo, procriação e a anticoncepção. Então,
como Platão tinha a ideia de que o corpo era impuro, essa imagem de o corpo ser impuro imperou na cabeça, na imaginação dos cristãos. A noção da impureza da mulher passa pelo próprio ato natural da mulher menstruar. E após o parto, ela era considerada indigna, inclusive até no Novo Testamento, na Antiguidade, ela era considerada indigna de estar entre os habitantes da comunidade. Que é uma falta de conhecimento do corpo e da biologia. Porque se a mulher menstrua todo mês, ela menstrua porque ela foi fértil e agora e não foi fertilizada. Então o ato da mulher menstruar era considerado impuro e ela tinha que sair da comunidade até ficar boa. E uma coisa que a gente às vezes, um dia a gente fala sobre isso, mas a gente precisa se questionar, por que quando a mulher tinha um filho homem, ela só era considerada impura 7 dias? Mas quando ela tinha uma filha mulher, se eu não me engano, ela era considerada impura 1 mês. Entendeu? Então aí a gente já vai ver as relações de poder, não necessariamente regras que vêm de Deus, do divino. Porque eu creio que Deus não faz acepção entre o sexo feminino e o sexo masculino, entre o gênero feminino e o gênero masculino. Que Deus aceita a todos, indistintamente. Então por que quando a mulher tinha uma mulher, ela era impura mais tempo do que quando tinha um filho homem? Sabe por quê? Porque era indigno o seu primogênito tinha que ser um homem. Inclusive os reis, quando as esposas não conseguiam lhe dar filhos homens, eles tinham concubinas, ou eles alargavam as esposas, se divorciavam para casar com uma até que tivesse um filho homem, porque só podia ser rei homem. Agora, com a presidente, a primeira presidente mulher no Brasil, e várias outras mulheres de poder por aí no mundo, que é uma raridade, uma raridade, não é algo comum. Então o rei, quando morre, é o filho, se não tiver filho, é o sobrinho, mas para a mulher. Na antiguidade, quando o homem morria, inclusive, pode ser até um assunto interessante a gente tratar aqui um dia, quando o homem morria, depois da 8ª geração de homem que não existisse, é que a mulher recebia a herança. Tem um filme muito interessante que saiu há pouco tempo, chamado Estrangeiro, concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro, não sei se ganhou, chama-se Rio da Lua, que é muito bonita a história, que mostra a Índia na década de 1930 a 1940, a história das viúvas, o sofrimento das viúvas. Como o hindu achava que a mulher viúva era um karma, ela não merecia mais casar e tinha que ficar sofrendo e mendigando. Muito interessante esse filme, porque foi Gandhi que lançou a lei que a mulher viúva poderia casar novamente. Era uma desonra se casar com uma viúva. Então, pelos séculos e séculos, a mulher sempre tem sido a que mais sofre nessa questão de sexualidade, de relacionamento e de família. Nós vamos terminar agora e eu queria recomendar 2 livros interessantes para vocês que falam de todo o histórico da sexualidade. Chama-se Cama na Varanda, da Regina Navarro Lins. Cama na Varanda, muito interessante esse livro. Ela faz todo um histórico da sexualidade. Tem um capítulo lá que ela fala da sexualidade e o cristianismo. E um que vai ajudar os casais no relacionamento erótico, no relacionamento sexual e erótico afetivo, da Esté Perel. Ela é uma nova-iorquina, terapeuta de casal, e o nome do livro é Sexo no Cativeiro. Interessantíssimo também. Você pode pegar ou na Livraria Cultura, Saraiva, pela internet você encontra. Esté Perel escreveu Sexo no Cativeiro e Regina Navarro Lins escreveu Cama na Varanda. É muito bom. Esses 2 livros são muito bons. Bom, a gente vai ficando por aqui. Não deu para falar muito. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas perguntas. E estaremos de volta na próxima quinta, às 16 horas, com as nossas conversas na varanda.